Olá, caros alunos, professor Ivan de História. Hoje nós vamos falar nesse nosso estudo, nosso vídeo, sobre um tema muito importante, né? Que chama-se a África Centro-Ocidental no tempo do tráfico de escravos. Com esse estudo nós estaremos apresentando para vocês como se deu gradativamente o processo de tráfico de pessoas, né? Negras, né? Que saíram, né? Foram retiradas na força da África em direção à América, né, e foi colonizando esse continente que hoje se mostra bastante muito diversificado em termos de etnias, tá legal? Então está na página 158, né, do nosso livro, e nós vamos começar falando então sobre esse processo exatamente que se deu a partir do século XVI, tá legal? Então, você é meu convidado a acompanhar, né, esse passeio, né, sobre a África, né, nesse tempo, a partir do domínio, né, português nesse continente, ok? A intervenção portuguesa nesse continente. Tá legal? Então, o que acontece? A cidade de São Paulo, né, de Luanda, né, que era o nome dela, ela ficava na costa oeste, né, da, da África. Ela foi fundada em 1576, né, justamente para ser a capitania e governança de Luanda, né, que é espécie uma extensão, né, que poderia, além mar, né, ser governada, né, ser administrada para melhor ser explorada pelos portugueses, né? E havia uma proximidade muito grande, né, ali do rio Nodongo, né, que esse povo, né, ele tinha uma aversão imensa, né, com os chamados portugueses. O que acontece? Era inevitável essa aproximação entre esses povos que viviam ali, né, com os portugueses, né? Afinal de contas, os portugueses desejavam, de alguma forma, explorar algum recurso que ali poderia trazer para eles, né? Algum recurso que poderiam trazer para eles uma riqueza, né? Então, em 1617, os portugueses declararam guerra a Nodongo, né? O reino, né? E aí, o que acontece, né? Nzinga, que era a irmã do rei, né? Ela foi enviada como embaixadora a Luanda para negociar com o governo da capitania, né? E ela foi espécie uma representante de busca de paz, né? E essa presença, né, dela, né, foi representada exatamente nessa imagem aqui, né? Que a gente observa ela falando com os portugueses, né? E aqui a rainha, né, irmã do rei Nodongo, e ela está sentada sobre, né, um súdito, né? O que demonstra uma clara, vamos dizer assim, poder, né? Se mostrava muito poderosa, né? Diante dos portugueses. Também, ao mesmo tempo, ela se colocava numa situação em que ela dizia que ela não iria se curvar diante dos interesses dos portugueses naquela região, né? Ela se chamava Nzinga, né? Irmã do rei Nodongo, né? E ela, mais tarde, ela vai se tornar, com a morte do irmão, ela vai se tornar rainha, vai governar durante muito tempo e vai ser líder, né, de centenas de guerreiros, né, desse reino do Congo, em relação aos portugueses, né? E essa é uma das poucas histórias, né? Quer dizer, uma das muitas histórias, né? Que nós vamos contar para vocês aí a respeito desse processo de ocupação, principalmente na chamada África Centro-Ocidental, ok? Então, desde o final do século XIV, o Congo era um reino muito grande, né, muito centralizado. Aqui a gente observa nessa imagem, né, que havia diferentes reinos aqui, né? Reino de Gana, reino de Mali, né, reino de Songhai, né, o estado do Yorubás, né, o reino do Congo e o reino da Omé. O reino do Congo é justamente essa área aqui, ó, compreende essa área, né, que se estende do rio Cubango, né, ao rio Congo, né, e é uma faixa de terra extremamente grande, né, e era um reino muito poderoso na época, e dominava uma vasta região litorânea, né, aqui junto ao Oceano Atlântico, né, e se estendia também para o interior, né,
como a gente pode ver nesse mapa aí, tá? E esse rei, né, ele exigia tributos, né, de outros reinos que estavam também no seu entorno, né, porque para maneira de manter um reino centralizado requer também a presença de um exército constante, né, para defesa, para conquista de novas terras, né? E aí ele cobrava inúmeros tributos de outras tribos ao redor ali. Tá? Então, essa moeda da qual eles utilizavam no seu reino chamava-se zimbo, né? Que ela era a moeda, vamos dizer, corrente daquele local ali. Tá? E a principal atividade econômica, né, desenvolvida no Congo era a agricultura, né? Ainda que utilizassem também, né, da extração de sal marinho, né, muito importante para o comércio na época, né? O sal era trocado, né, por marfim, produtos da floresta, né, que eram coletados, né, como acontece, né, com os grupos nômades, né, que são aquelas pessoas que estão sempre caminhando em busca de alimento, né? Por exemplo, como acontecia com os pigmeus que eles existiam nessa região aqui também. Tá? A sua roupa, né, era confeccionada, né, através de um tecido, né, chamado de ráfia, né? Era também extraído cobre, né, das minas, né? Que era muito apreciado principalmente, né, pelos exploradores, né? Daquele lugar ali. E aqui a gente tem uma amostra, né, do que seria essa ráfia, né? Aqui no Brasil a gente tem o real, né? E ela tem o seu valor, né? Cada um real tem o seu padrão monetário, né? E o zimbo era o nome da moeda utilizada no Reino do Congo, né? Que na verdade eram conchas, né? Não era uma moeda feita de cobre, né? De zinco ou qualquer outro material, né? Era de concha, né? E era muito extenso, né? Inclusive no Reino de Angola, tá ok? Muito bem. Então, uma das coisas importantes, né, desse reino do Congo, né, era a centralização na figura do rei, né, onde, no momento de guerra, nobres, né, todos os súditos, né, os reinos vizinhos, por exemplo, que pagavam impostos ao rei, eles eram obrigados, né, a se apresentar em caso de luta, né, ao lado, né, mesmo os nobres, né, tinham que lutar ombro a ombro com os chamados escravizados, né, que eram aquelas pessoas que eram capturadas nessas guerras, né, e se tornavam escravizados, né, pelos dominadores congoleses, né? Tá ok? Então, durante anos e anos, né, o Congo dominou vários reinos vizinhos porque justamente por causa dessa presença, né, desse poder central, né, centralizado, muito mais intenso do que os outros reinos, né? Então, essa centralização do reino do Congo facilitava muito a sua organização, sobretudo militar, certamente, né, como consequência, uma conquista dos outros povos vizinhos, né? Mas aí entra em cena a chamada, o que a gente chama de cristianismo, né? Em 1488, quando os portugueses chegaram no Reino do Congo, né? Eles conseguiram convencer, né? Manicongo, né, que era o nome dado ao rei, né, a se aliar a eles, né? Ele se converteu ao cristianismo e recebeu um nome, né? Um nome, vamos dizer assim, aportuguesado, né? Que era Dom João I, né? Então foi aí que o cristianismo, então, ele passou a fazer raiz, né? Nesse país, né? E o cristianismo ele encontrou o seu apogeu justamente no reinado, né? De Afonso I, que era filho de Dom João, né, que era o rei do Congo, né? E Dom Afonso, filho de Dom João, ele tornou-se rei em 1506, né, e ele buscou uma aproximação muito grande com Portugal, né, tanto que ele procurou oficializar a religião cristã no Congo, né, obrigando as pessoas, né, inclusive os membros da nobreza, para que eles se tornassem também cristãos, né, e fossem batizados também. Então, até o fim de seu reinado, né, de Dom Afonso, em 1543, né, ele organizou instituições políticas de seu estado, né, como se fosse uma monarquia portuguesa, né, o que a gente chama de aculturação. Né, ele deixa muito da sua cultura e se aproxima da cultura de um outro povo, de outra nação. Né.
Então, por exemplo, os chefes das províncias, por exemplo, do Reino do Congo, passaram a ganhar títulos de nobreza, né? Por exemplo, marqueses, duques, né? Arqueduques, né? Muito semelhante à monarquia portuguesa, né? Além disso, os filhos dessa aproximação, né, do Reino de Congo com Portugal, levou que os filhos dos nobres, né, fossem mandados a Portugal, inclusive para estudar numa das mais importantes universidades da época e até o dia de hoje, que é a Universidade de Coimbra, né? E tinha como objetivo conhecer os costumes, né, portugueses, né, e melhorar essas relações, né, comerciais que interessava tanto ao Congo, né, quanto aos portugueses. Tá legal? Então, Dom Afonso ele recebia de Portugal armas de fogo, cavalo e outros objetos bélicos, né, que era para a guerra, né, que tornava o seu exército, que já era numeroso, muito mais poderoso, muito mais organizado, né, muito mais poderoso nesse negócio, né, em diante dos reinos que ali estavam no seu entorno, né. E em troca Portugal ganhava o quê com isso, né? Ganhava exclusividade, né, na compra dos escravizados em poder do rei do Congo. Quer dizer, só poderia ser vendido os escravos, quer dizer, o Congo só poderia negociar, né, com os portugueses, né? Então isso significa o quê? Que o reino do Congo não fazia nenhum comércio com França, Inglaterra e etc, etc. Né? Existia um exclusivismo nesse sentido das relações comerciais entre esses dois reinos, né? Esses dois países, né? Então os prisioneiros eram trocados pelas mais diversas mercadorias, né? E transformados em escravos, né? Em escravizados, né? E esse negócio se tornou extremamente lucrativo para os congoleses, né? Que tanto que os nobres da província do Congo passaram a organizar expedições para capturar pessoas, coisa que ainda não havia, porque os escravos, na verdade, eles eram fruto justamente dessas guerras, né, que existiam, nesses conflitos que existiam entre os povos vizinhos aí, né? Então passaram a organizar expedições, né, para captura, né, e vender eles para os portugueses, né? Mas quem mais lucrava com esse comércio era o rei, porque os tributos, né, pagos a ele pela venda dos escravos, né, dos escravizados, eram enormes. Né? E aqui a gente tem uma ilustração, né, que mostra justamente nessa captura, né, de homens e mulheres, né, crianças, né, que são amarrados, né, como escravizados, né, e vigiados por homens armados em direção aos portos para serem justamente vendidos, né, como mercadorias, né, para principalmente os portugueses, né. Só que o Congo entra em crise, né, por quê? Com o fim do reinado de Dom Afonso I, houve muita desavença, né, muita briga, né, quem seria o sucessor ou sucessora do trono, né. Então, como existiam diferentes grupos, né, dentro dessa tribo, né, cada um indicava aquele que considerava como legítimo herdeiro real, né. Então, para vocês terem uma ideia, essa descentralização ela foi se esvaindo, né, no momento em que até vários reis foram coroados, não chegando a um consenso ali, né. Isso acabou levando a luta, né, uma guerra civil, podemos assim dizer, né, quer dizer, entre si, né, o reino ali do Congo, né, o que foi esvaziando muito desse poder do reino do Congo, né. Além disso, né, desse enfraquecimento da descentralização, né, do reino do Congo, né, eles estavam envolvidos, né, em constantes guerras, que era muito comum entre esses povos da época, né, que esses povos invadiam os seus territórios, né, sobretudo os chamados Jagas, né, que eram guerreiros destemidos, né. Então, os camponeses, já cansados, né, dessa exploração dos nobres, né, também acabavam se juntando, né, a eles, né, aos invasores, né, e isso foi esvaziando cada vez mais o poder, né, dos congoleses, né, do seu domínio, né, sobre os escravizados, e isso acabou interferindo também no tráfico, né, de escravizados em direção à América, tá ok? Aqui a gente tem, né, uma ilustração que mostra o Jaga, né, em que Congo, né, a língua Congo é uma palavra aplicada a diversos grupos de guerreiros que não eram da sociedade congolesa, né? Então a gente tem uma ilustração, né,
que mostram justamente isso aí, né? Então ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido. Esperamos para a próxima aula, né? Nós vamos falar sobre o reino de Angola, né? Mas esperamos já dar o primeiro passo, né, em direção à compreensão desse processo de escravização dos negros, né, dos chamados afrodescendentes, em direção à América, tanto Brasil, né, quanto a América Central, as Antilhas, né, quanto nos Estados Unidos, né, etc, etc. Tá legal? Um forte abraço a todos. Fique com Deus.